Salve, salve nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Eu estou chegando na manhã dessa terça-feira para trazer as últimas informações e as notícias mais importantes do rubro-negro mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, inicialmente eu pediria a você que ainda não é inscrito no canal, que toque nesse botãozinho vermelho logo aí abaixo, no inscreva-se e se inscreva no canal Marquinhos Fla Assunção. Sua inscrição é muito importante para o crescimento do canal. Que também você deixe o like para mostrar a relevância do nosso canal para o YouTube e que você ative o sininho das notificações para que você possa ser notificado pelo YouTube de tudo o que acontecer de novidade no canal Marquinhos Fla Assunção. E que também você possa compartilhar os nossos conteúdos nas suas redes sociais. Bom, inicialmente eu trarei aqui os destaques desse giro de notícias sobre o mais querido do Brasil. Começa a era Dorival Júnior no Flamengo. Presidente Landim precisa exercer de fato e de direito a presidência do Flamengo. Flamengo precisa ter voz ativa junto à comissão de arbitragem da CBF. E também falarei de forma individualizada, pontuando caso a caso sobre o mercado da bola rubro-negro. Falarei sobre Bruno Henrique, sobre Cebolinha, sobre Arthur Vidal, sobre Andrés Pereira, sobre Thiago Mendes e também sobre o argentino Luca Orellano, que foi a última especulação do Flamengo no dia de hoje. Bom, inicialmente falarei sobre a representação do Flamengo, que se deu ontem às 9 horas, marcando o início da preparação do Flamengo para a partida de quarta-feira contra o Cuiabá, às 8h30 da noite no Maracanã. Esse treinamento marcou também o início da era de Dorival Júnior no Flamengo. Outra notícia que foi importante nessa reapresentação do elenco foi a presença de Arrascaeta, que depois de ter servido a seleção uruguaia na data FIFA de junho, se reapresentou normalmente, com certeza vai para a partida de quarta-feira contra o Cuiabá. Outra notícia importante refere-se ao departamento médico, que ainda hoje tem 3 jogadores, Matheus França, Fabrício Bruno e Santos. Os 3 foram ao campo. Santos treinou uma parte com o restante do grupo e Matheus França e Fabrício Bruno treinaram com os fisioterapeutas na transição, mas logo todos os 3 estarão à disposição do treinador Dorival Júnior, deixando o nosso departamento médico zerado, o que parece um sonho, né, meus amigos? Então vamos agradecer e torcer para que ele fique zerado por um bom tempo. Dorival Júnior, que já tinha na sua comissão técnica a presença de Lucas Silvestre, seu filho, como auxiliar técnico, de César Rezende como preparador físico e também de Pedro Sotero como auxiliar técnico, até por conta que o Flamengo está buscando no mercado outros nomes, o Flamengo decidiu, enquanto não realiza essas contratações, remanejar das suas categorias de base os profissionais William Costa, que é um preparador físico, e também o profissional Breno Borges, que é preparador de goleiros. O Flamengo busca ainda no mercado um preparador físico e também um preparador de goleiros, que pode ser ou Flávio Tênios, que é ex-preparador de goleiros do Botafogo, ou Roberto Barroso, o popular Robertinho, que está num clube da 3ª divisão de Portugal, mas que já foi preparador de goleiros do Flamengo. Na preparação física, o Flamengo tem conversas com Mário Monteiro e, nesse caso, eu acho que o Flamengo não pode deixar passar essa oportunidade de ter no seu staff da preparação física, até como um manager, como um coordenador geral da preparação física, tanto do profissional como das categorias de base, da qualidade do Mário Monteiro, que é ex-preparador físico do staff do Jorge Jesus, que trabalhou naquele ano mágico de 2019. Então o Flamengo não pode pensar 2 vezes em não contratar o Mário Monteiro. É para ontem essa contratação. Então, que faça todos os esforços para ter no seu staff de profissionais da retaguarda do futebol profissional e também da base, o preparador físico Mário Monteiro. Bom, meus amigos, o presidente Landim precisa de fato arregaçar as mangas e exercer de fato e de direito
a presidência do Flamengo. Precisa tomar as rédeas da situação, avocar para si a responsabilidade pela gestão do futebol, até porque o que a gente tem visto e que tem patrocinado pelo Marcos Braz e pelo Bruno Espírito é um momento total do futebol do Flamengo. É um futebol sem comando, um futebol hierarquicamente, tá certo isso? Não sei. É um futebol que está dominado pelo vestiário, pelos jogadores, o que na verdade isso não se aceita. É preciso também que o presidente Landim acabe com esse conselhinho, que contrate um profissional, um executivo do futebol do mercado, remunerado, que entenda de futebol e que seja capaz de minimizar os erros e maximizar os acertos nas contratações. É isso que o Flamengo está precisando. Outra coisa, o Flamengo precisa também substituir figuras de profissionais que estão no clube apenas por laços afetivos, tais como Juan, Fabinho Soldado, que a gente não sabe quais são as funções que eles exercem, que teriam uma ligação no passado com o Flamengo, e isso é imperdoável. O Flamengo tem que se profissionalizar. E quando acontece a profissionalização, não cabe situações dessa natureza. Então o Flamengo precisa sim trazer profissionais capacitados, os melhores que tiver no mercado. Nem que vá aos clubes e de lá. Porque os outros clubes vêm no Flamengo e tiram os profissionais do Flamengo também. Então, é para ontem que o Flamengo precisa ser profissional também no futebol. Outra situação é que o Flamengo não pode deixar de passar essa oportunidade de constituir a sua comissão técnica permanente completa com todos os profissionais. O Flamengo não pode mais passar a vergonha que passou essa semana de precisar demitir um treinador e não poder fazê-lo porque não tem um profissional reserva à disposição para que pudesse substituir o treinador Paulo Souza e nem tampouco um preparador físico. Então, é uma vergonha uma situação dessa acontecer com o Flamengo, com o maior clube desse país nos dias de hoje. Bom, meus amigos, mudando agora de assunto, falaremos que o Flamengo precisa ter voz ativa, chegar junto na comissão de arbitragem da CBF, não deixar passar sem transparecendo que não aconteceu nada. Já faz muito tempo que nós somos prejudicados por essa arbitragem. A gente pode citar aqui vários casos, o gol anulado do Gabigol contra o Botafogo, aquele pênalti mandrake contra o Atlético Paranaense, a situação do pênalti não marcado em cima do Gabigol contra o Ceará, e mais recente, sábado agora passado, um pênalti escandaloso em cima do Gabigol, que levou uma cotovelada, quebrou um dente contra o Internacional, e a ação a favor do Inter de um pênalti inexistente do Mateuzinho em cima do jogador Pedro Henrique do Internacional. Só uma notícia que eu me esqueci de dar na primeira parte do nosso vídeo. A CBF divulgou o árbitro da partida entre Flamengo e Cuiabá. Será Sávio Pereira Sampaio, que é irmão daquele Wilton Pereira Sampaio. Então, meus amigos, o Flamengo não pode se conformar com uma situação dessa. Imaginem quantos pontos nós perdemos por erros que o VAR não chama o árbitro para ver o lance na telinha da TV. Então a gente tem que se conformar com isso, tem que se dignar com isso, e também o presidente tem que dar o braço a torcer. Ficamos sabendo que quem é o responsável para ir na CBF reclamar é o Bruno Espina. Não tem característica, não tem personalidade para que vá à CBF reclamar da situação das arbitragens brasileiras. Então, é para ontem que o Flamengo acha a pessoa certa. Pode voltar ao seu Cacau Cota, que é um cara explosivo, um cara que é muito Flamengo, que briga pelo Flamengo e que tem a expertise de ir lá reclamar e pelo melhor do Flamengo. Então, que o presidente Landim consiga retomar as rédeas da situação do futebol, que está largado, que está jogado aí às traças, e que por isso mesmo é que a gente tem perdido as competições por falta dessa desorganização e da falta de profissionalismo ao extremo. Bom, falando sobre o mercado da bola, falarei agora sobre Bruno Henrique. Bruno Henrique que está sendo especulado por todos os portais turcos de já ter acertado as bases financeiras com o Fenerbahçe e que o Fenerbahçe estará mandando representantes ao Rio de Janeiro para fechar a contratação de Bruno Henrique. Não só de Bruno Henrique, fala-se também na contratação de William, não. Vamos aguardar, porque não é qualquer valor que vai tirar o nosso craque Bruno Henrique do elenco do Flamengo.
Vamos ver se confirma essas especulações ou se são mais portais turcos querendo engajamento com o nome do Flamengo. Em relação a Cebolinha, praticamente fechado. Não acredito que Cebolinha não será jogador do Flamengo, será. Já Benfica e Flamengo já acordaram os valores, 14 milhões. O que está se discutindo agora são só bônus que pode fazer com que o preço do passe chegue a 16 milhões de euros. Então, eu acho que é mais cedo ou mais tarde teremos a notícia do primeiro reforço do Flamengo, sendo Cebolinha contratado junto ao Benfica. Em relação a Andrés Pereira, que está chegando e se aproximando da data de encerramento do seu empréstimo, eu creio que essa contratação do Cebolinha por 16 milhões ou 14 milhões mais bônus de 2, inviabiliza a contratação de Andrés Pereira e ele tende a ser devolvido sim. Em relação a Thiago Mendes, creio que ainda não é carta fora do baralho. No momento certo, acredito que o Flamengo voltará à tona na busca para a contratação desse jogador que nós estamos precisando urgente de volantes. E Thiago Mendes e Arturo Vidal seriam sim esses nomes que elevariam demais o patamar do elenco do Flamengo. Vidal, a gente está esperando a rescisão da Inter de Milão. Esse é o passo decisivo. Antes disso, a gente não vai ter nada de concreto. Assim que a Inter de Milão rescindir o contrato com o Vidal e ele ficar livre, a gente vai saber qual vai ser o direcionamento que ele dará à sua carreira. Se irá para o mundo árabe, naquela proposta de mais de 13 milhões de reais mensais, ou se virá para ganhar menos no Flamengo, mas para satisfazer o seu coração, ele que tanto diz isso. Hoje também surgiu a especulação do jogador meia argentino Luiz Orellano, de 22 anos, do Vélez Sarsfield da Argentina, jogador que também está sendo pretendido pelo São Paulo Futebol Clube. A expectativa pelo valor do passe é de 8 milhões de euros. Flamengo, no meu Twitter eu publiquei um vídeo desse jogador, é um bom jogador, boa técnica, e veria para ser o substituto do De Arrascaeta, seria uma boa. Vamos torcer para que se concretize e o Flamengo possa fechar essa contratação. Orellano, Vidal, Thiago Mendes, Cebolinha, Flamengo alavancaria demais o seu plantel. Bom, meus amigos, eu vou ficando por aqui agradecendo, dizendo a você muito obrigado pela audiência e desejando que você fique com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!